O humor, mesmo se você não falar de política, é um ato político. É um ato político, é um ato de contestação. O humor é tudo, até engraçado. Por quê? Se a sociedade, ela evolui, se ela muda, e eu acho que tem que mudar, a gente tem que evoluir também. E quando você começou a falar, com seu tipo, imaginava que você tinha um vozeirão, né? Uma vez eu fui fazer um show com o Rafinha, que ele me apresentou como ele que tem o corpo do Faustão, mas a voz da Sandy. Eu já me passei por mulher uma vez só pra ver como é que era. Tá? Só pra ver com ele. Não foi uma boa experiência. Se você não fosse gente, fosse um bicho, que bicho você seria? Eu acho que é hiena. Hiena que é um animal e faz sexo uma vez por ano, pega só a carniça e ainda vive dando risada. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico Podcast, falando aqui diretamente do Plugado Estúdio. E, como sempre, vou pedir para você agora curtir, comentar, se inscrever, se tornar membro, ative o sininho. Olha, se você der uma curtida agora, um clique, pelo menos 5 pessoas vão estar sendo alcançadas nesse segundo. Tá bom? Então, no nosso episódio de hoje do Nisológico, a fera do dia é meu amigo Renato Tortorelli. Cara, agradeço demais. Obrigado pelo convite aqui, tá no Nisológico, como eu falei pra você. Grande Niso Neto, acompanha, vejo os cortes, vejo as entrevistas, é muito legal. Tá aqui, assim, obrigado, louco. Cara. Obrigado pela honra. Prazer, velho. Finalmente peguei, né? Finalmente deu certo. Pois é, que legal, que legal. Temos muito a falar aqui. Deixa eu começar com uma curiosidade. Como é que era pra você azarar na balada quando era adolescente? Era ruim. Porque a nossa geração, né, não era tão fácil como hoje, né? Você tinha que lutar um pouco mais, né? Uhum. E eu sou da época do bailinho de garagem. Você tinha que ir com calma. Então tinha o bailinho de garagem e eu sempre destrambelhado. Eu era aquele gordinho dançarino. Sabe aquele gordinho que tem facilidade pra dançar? Gordinho ágil. Sei. Então tinha na época, o house, o dance, e eu ficava ali, bailinha de garagem, eu ficava ali e tal. E como eu dançava, e o gordinho, ele soa demais, ele soa parado. O gordo soa, ele pisca, ele sai suando. Então o que acontece? Imagina dançando. Então eu tava ensopado e tal. E vinha essa é pra galera das antigas, vinha aquela famosa sessão de lenta. Sim, nossa, era esperado, romântica. Né? Era o Mela Cueca. É o Mela Cueca. É o momento que você tinha pra tentar ficar com alguém. Exatamente. Se você chamasse pra dançar e ela aceitasse, meio caminho andado. Você já sabia que alguma coisa podia sair dali, né? Exatamente. Esse momento era chamado de UTI, última tentativa do indivíduo. Aí tava lá, corta pro gordinho suado e tal. Pum, apagou todas as luzes, só a luz negra ali, aquele globo. Tocou música lenta. Qual era a música lenta que tocava? De quem era? Várias, né? Tem aquela do Top Gun. Sim. Tinha... Take My Breath Away, né? É verdade. Down. Eu já sou um pouco antes, era Bee Gees pra mim. Era. Nobody got to Phil Collins, né? no more. Também. Take a look at me now. Exatamente. Enfim, tocava essas músicas. Eu falava, agora é meu momento. Só que, cara... O gordinho suado pra dançar suado complica pra dançar junto. Eu tava mais suado que cueca de carteira. Eu tava assim, pingando. Não é suado, assim. Bom, aí aí era open bar de fora, né? Open bar de fora. E as desculpas as mais diversas. A desculpa da mulherada, aquela mais padrão. Eu tô cansada, né? Você ia lá nas meninas, vamos dançar. Eu falo, tô cansada. Peraí. Tô chamando você pra dançar uma música lenta. Não tô chamando pra você encher a laje da minha casa. Não tô chamando você pra jogar bola. Tô chamando você pra dançar. Não, eu tô cansado. Aí você aceitava, desculpa. Porque você já tava derrotado. Então você aceitava, aí você ia pro cantinho da parede. Porque o meio do salão era só com os caras que deram certo. Os caras que dançavam. Aí eu ia lá... Dançavam sem suar, né? Dançavam sem suar. É aqueles caras que dançavam como você, mas não ficavam em bicas. Aí eu ficava na parede e aquela mesma menina que falava pra você, não vou dançar com você porque eu estou cansada, acabava a sessão de lenta, voltava aqueles poperô todo, a menina subia no teto e dava cambalhota e não sei o quê. Aí você sentia
Um bosta. Mas música lenta cansa muito, cara. Cansa demais. Exige E esse negócio de tô cansada, a desculpa quando na hora do vamos ver, né? É tô menstruada, né? Na hora mesmo, Exatamente. quando você vai dar o, né? É a famosa dor de cabeça. Aham. E aí, quando você vai crescer, porque assim, eu tinha tudo pra dar errado mesmo, porque assim, eu era tímido, gordinho, feio, destrambelhado. Aí o que acontece? O universo propício pra isso, depois de um tempo, né? Depois que eu cresci, foi o quê? A internet. Porque a internet é onde que o cara se esconde ali e ele é Ele é quem ele quer. Ele é quem ele quer. Aham. Mas eu era ruim de chavecar até hoje em dia. Até na sala de chat do UOL, né? Até na chat do UOL, que era um tiro no escuro, né? Ali, bicho, nossa, que eu devo ter. Eu peguei, né, nisso da internet, que eu devo ter pego de homem ali se passando por mulher. Muito, porque né? tinha várias salas. Só que qual que é a sala que todo mundo ia? Ficava aquele metrô 6 da tarde. Sexo de 20 a 30. Você podia ter 15 anos, 16 anos. 80. Você ia lá. Aí você tava conversando com a menina, tava lá. E tinha só o nome, não tinha foto. Vocês não sabem, não tinha foto, tinha nada. Nada. Era gostosinha RJ 25, né? Gostosinha RJ 25? Podia ser o seu Arnaldo com 65 querendo dar um cutuco em você e você tava ali, apaixonado. Eu já me passei por mulher uma vez só pra ver como é que era. Ah, é? Só pra ver como é que era, tá? Só pra ver como é. Não foi uma boa experiência. Como é que era? Não foi uma boa experiência. E era igual videogame, você ia passando de fase. Você saía da sala de bate-papo da UOL, aí a próxima fase é você levar pro seu MSN. Aí você ia passando... ICQ, né? ICQ, aí você ia passando de fase, mano. Era muito louco. Agora, esse negócio de ser adolescente gordinho, você devia ter muitas amigas, né? O gordinho é conselheiro, ele né? é conselheiro. Ele serve pra desabafar, né? Pegar a mulher que é bom. Ela quer desabafar porque ela quer desabafar com o seu amigo, porque todo gordinho tem uns 2, 3 amigos bonitinhos. Pegador, aqueles moleque que... Sabe? Então, ela sabe que você é amigo deles. Sei. Aí você é a porta de entrada, né? Você é a porta de entrada. E o gordinho é conselheiro, o gordinho ouve. Ele ouve. Meu, se você chamar o gordinho pra almoçar na sua casa e se lamentar, pode se lamentar à vontade. Ele vai estar comendo, ele vai estar prestando atenção. Ele não vai estar falando porque ele vai estar com a boca Ainda mais tendo comida, né? Exatamente. O gordinho, ele é cheio de amiga. Só que, né, nada. Ele só é só amizade. Sei. Entendeu? Então ele é só amizade. É motoboy de disque pizza. Ele vai para um lado e pro outro com o negócio e quem come são os outros. Entendi. É isso. Eu vejo que você não tem aliança, você não é casado. Continua a situação? Eu sou casado. É concubinado, né? Não, eu sou casado mesmo. Cara, a minha aliança... Chegou uma hora que eu perdi a minha aliança. Nossa, tua mulher deve ter ficado muito feliz, né? E eu demorei um tempo pra falar que eu perdi. E eu perdi da maneira mais idiota do mundo. Porque eu em casa, eu sou o lava-louça. Sei. Eu sou o cara lava-louça. Caiu no... Eu não vi se caiu. Eu não vi se caiu. Eu tirava, colocava. Tirava, colocava. Tirava, colocava. Um dia eu tirei, esqueci de colocar. Depois de uns 2, 3 dias eu não encontrei. Eu falei, mas o que eu falo? Porque eu falei, porra, não perdi na balada. Não tirei. Porra. E aí, tinha mulher trabalhando em casa. Perguntei, ela falou, pô, não vi. Eu falei, pô, será que caiu? O detergente, ele deve ter... Aí minha mulher um dia, você tá sem aliança? Eu falei, sabe o que acontece? Mano, caiu, eu preciso fazer... Eu perdi, mano. Perdi em casa e procura lá, procura aqui. E agora ela de vez em quando ela usa, de vez em quando ela não usa. Eu sei que eu sou casado, ela sabe também. Ficaria. Mas isso pra mulher, pra explicar, é complicado, né? Eu acho que eu fiquei enrolando um tempão. Eu fiquei com... Eu não fiquei com medo, eu fiquei com vergonha. Porque esse é o motivo. E se você tem uma história boa pra contar de você perder a aliança... Não, fomos pra um carnaval em Salvador.
com os amigos, fomos fazer comédia. Aí é chegou pior, lá, porra. Não, então, mas eu tô falando pra você contar pros amigos. Ah, entendi. Aí eu tirei, porque, porra, tinha 5 mulheres, aí eu tirei. Mas, porra, eu perdi dentro de casa. Um motivo muito idiota. Ou seja, eu fico mal com a minha mulher, porque o fato é que eu perdi e eu não ganho ponto com ninguém que eu perdi do motivo idiota. Pois é. É E isso. quando ela deve ter percebido, você falou, ih, é verdade. Tinha um negócio aqui, Então, rapaz. eu tinha mania de ficar fazendo isso aqui e agora... nem percebi. Né? Exatamente. E o Conectados, cara? Eu ia te perguntar aqui, você acabou de me dizer aqui, antes da gente começar, que terminou o programa que você... Isso, da Rádio Transamérica, nós tivemos um programa de variedades por 4 anos. Foi esse que eu participei? Foi, né? Foi esse que você participou. Aham. Aliás, foi muito legal. Ah, obrigado. E, cara, aliás, a galera ficou em choque de saber as vozes que você fazia, não sei o que, os ouvintes. A gente preparou na época cortes e, pô, muitos comentários. A galera eu vi, muito eu vi, bacana. E a gente ficou por 4 anos, era um programa de variedade, de entrevistas, a gente falava de notícias, sempre com bom humor, porque a ideia do Conectados foi trazer um pouco de leveza no noticiário tão carregado que é o nosso. A gente estava ali em 2020, pandemia, o auge, né? Não tínhamos vacina e aquela loucura, e só notícia ruim. Qualquer noticiário é pesado, né? Porque notícia boa não vende, então... Polarização política, com pandemia, com tudo. E eu falei, vamos ver se a gente faz um programa que a gente não esconda a notícia, não faça tipo um País das Maravilhas, mas que a gente consiga dar um pouco de um bom humor, uma leveza e foi isso. Aí não chegou, não era da sua época, quando você esteve no nosso programa, mas assim, eu e o Romão, o apresentador, éramos os mesmos, né? O Romão Laurito e tinha o Fernando Baius, ambos da banda Tijuana, que acabou de voltar, e a Cris Paiva. A Cris fazia parte do nosso programa, depois ela sai do programa e aí trocou a apresentadora, então a Dani Mel, depois a Yara Oliveira, enfim. E ficamos por 4 anos, até agosto do ano passado. Ficamos por lá, um programa muito legal, passou muita gente bacana. E era em rede nacional, então a gente falava com o Brasil todo. Dá uma pena, legal. né? Dá uma pena, cara. É aquele E do projeto... nada, tiraram assim... Na verdade, o contrato do programa era sempre agosto. E a gente sentia, de uns 3 meses antes, que poderia não rolar. E aí, infelizmente, né? Quando tem um projeto que você gosta, quando você sai de casa para se divertir, você se diverte trabalhando. Com certeza. Você não quer que acabe, né? Com certeza. Infelizmente, esse ciclo de 4 anos aí acabou não rolando mais o Conectados. E eu vi numa entrevista sua que você trabalhou falando nisso, quando você sai feliz, né, para trabalhar, que você durante muito tempo fez o que não gostava, né? Você trabalhava em Minha empregos... vida praticamente até 32, 33 anos, 32 anos de Quantos idade. anos você tá? Eu tô com 52. É pouco tempo, pô. Eu digo pouco tempo que você faz o que gosta, né? Exatamente. A maior parte da vida você... Eu fiz o que eu não... Eu trabalhei... Você ruim. trabalha para pagar conta. Eu já passei por isso e é muito ruim. É ruim. É muito ruim. Então é aquele muito lance... frustrante, né? Porque eu comecei a trabalhar nisso com 12 anos. Então, quer dizer, por 21 anos eu fiz aquele negócio, tipo... O que a grande maioria dos brasileiros fazem, né? De você trabalhar... A grande maioria do mundo, cara. Eu vi uma estatística aí que parece que 10, 15% da população mundial faz o que gosta. Então, a grande maioria, assim, esmagadora, trabalha para pagar as contas, trabalha para sobreviver. E eu assim, né? Como eu sou de periferia e tudo mais, então é uma grande realidade de praticamente todo mundo, né? Com toda certeza. E aí, como é que o humor entrou? Quando é que você viu que você podia capitalizar? Você já devia se achar engraçado, logicamente. Você devia divertir os amigos e tal, mas você sabe que tem uma distância grande, né? Entre você ser o engraçado da turma e você subir no palco, encarar uma plateia e fazer aquele público rir. Quando é que você viu que você podia cruzar a linha? Cara, isso foi gradativo na minha vida. Eu devo o lance do humor à minha timidez, sabe? Quando eu era criança, acho que aconteceu muito boa parte. Eu era criança, a gente tá brincando, gordinho de óculos, não sei o quê.
Eu era um prato cheio ali pro que o pessoal chama hoje de bullying, a gente não conhecia essa palavra. Mas todo mundo ficava zoando e tal, não sei o quê, e na minha classe. Eu era muito retraído, e a minha defesa era, ao invés de brigar, começar a tirar tudo com bom humor. Tipo assim, o cara põe um apelido em mim, eu ponho dele. Então eu comecei a ser o cara que punha o apelido na galera da classe. Aham. O cara que tirava... Então eu tinha que ser mais rápido, porque eu era a vítima, entre aspas. Eu não me sentia uma vítima, mas enfim. Então eu tinha que zoar antes. Isso me fez despertar pra esse lance do humor. Pô, eu punha um apelido, pô, é legal, isso daí é engraçado, hein? Esse aqui não sei o quê e tal. E foi indo. E eu sempre gostei de assistir humor. Aham. Desde criança. Desde criança eu gostava... Até aqueles programas que não eram de humor, eu gostava de pegar aquelas partes bem humoradas, assim, e tentar... Eu lembro daquele Vila Sésamo, que tinha umas pitadinhas. Eu falava, pô... Vila Sésamo era muito bom, cara. Era muito bom, muito bem sacado. E eu sempre gostei dos palhaços, não sei o quê. Até eu cair nos filmes... Quem me instigava muito, cara, era o Jerry Lewis. Quando a Globo passava a sessão da tarde de férias, tinha uma semana inteira de filme. A semana Jerry Lewis, vai ficar passando filme. Então, o Jerry Lewis me inspirou muito. Os Trapalhões me inspirou muito. Né? Domingo, 7 da noite, tava lá. E os filmes também, né? Os filmes dos Trapalhões, eu acho que eu fui praticamente todos, assim, lançamentos. E, obviamente, seu pai. O Chico Anísio é um cara que os programas que ele fazia e aquela diversidade de personagens que ninguém fez, nem faz e nem fará no mundo. Eu olhava, eu era criança, eu falava, cara, mas peraí, ele tá de mulher aqui, ele tá de homem ali, ele tá de político aqui ele tá de... Falei, cara, é muito louco isso, sabe? Isso daqui E eu comecei a me interessar, obviamente. Eu não tinha pretensão nenhuma de fazer, mas o humor, primeiramente, me ganhou como público. Como público. Mesmo Entendi. Criança, me ganhou como público. Entendi. E aí eu me descobri para fazer agora, depois de tudo isso te respondendo, escrevendo, porque eu não me via no palco fazendo. Sei. Então eu tive alguns convites ainda iniciais para escrever. Minha prima fazia parte de uma companhia de teatro do Everton de Castro. Sim. E aí elas fizeram uma companhia das alunas ali para ensinar algumas peças. E eu, como escrevia, eu acabei escrevendo uma peça que era uma comédia, eles encenaram. E depois eu tive um convite da revista Mad, que muito me honrava, porque eu trabalhei na MED também. Eu lia desde criança. Nossa, a média era sensacional. Sensacional. Cara. Sabe quem fazia os desenhos? Eu fazia as histórias. Eu pegava, assistia as séries, os filmes, e tinha aquelas paródias que geralmente era da capa, né? E quem fazia as ilustrações e tal era o Danilo Gentili. Que o Danilo Gentili... O Danilo eu conheci ele há muito tempo, cara. O Danilo, o primeiro nome artístico dele é Danilo Zero. Sei. Danilo Zero. O Danilo Zero. Ele fazia as ilustrações. Gentili é melhor, com certeza. Eu também acho. Né? Até sonoramente. Agora, você estava falando aí do meu pai, cara, me lembrou uma história da diversidade dele, né? Isso, assim... Absurda. Início dos anos 80, eu estava acompanhando ele num show numa capital, não sei se foi Goiânia, Cuiabá, sei lá. Aí ele foi dar uma entrevista na repetidora da Globo, naquela que é afiliada da Globo local, né? Aí chegou o cara lá como se fosse o CEO, era o cara que era o diretor-geral da emissora. Ele falou, pô, Chico, admiro demais seu trabalho, cara. Agora me mata uma curiosidade aqui. Como é que você faz para trocar de roupa tão rápido? O cara era diretor de uma emissora de TV. Caraca. Isso início dos anos 80. Quer dizer, o videotape não era uma coisa aí já então nova, né? Aí ele falou, eu tenho uma equipe de maquiadores. Ele entrou na do cara. E de camareiras que eu saio dizendo, o pessoal já vem, roupa com velcro, aquela coisa toda. E, porra, mas um segundo, né? Entre um quadro e outro. Pit stop de Fórmula 1.
Ele chegava no box. Exatamente, já trocava 4 pneus. Né? Cara, muito louco isso. Mas devia ser muito... falando assim, devia ser muito desgastante. Demais. Né? Uma coisa que ele falava assim, já... Final dos anos 80, ele começou a fazer um programa mensal e falava... A maquiagem é muito desgastante. Porque ele chegava à rotina, ele gravava 4 personagens por dia. 4 cenas de 4 personagens por dia. Né? E essa... 16 cenas. E essa troca ele trocava 4 vezes, né? E essa troca de maquiagem é muito desgastante. Porque você vê que você colar aquele bigode, aquela barba, e depois você tem que tirar com álcool aquela cola. Aí vai e bota outro por cima, sabe? E peruca, e maquiagem, e às vezes prótese. Nossa senhora, é muito desgastante, cara. É muito louco. Eu imagino, porque você vê os humorísticos, aliás, até o Zorro, né, que você fez parte e tudo mais, mas isso acontece com os personagens, mas de vários atores e comediantes diferentes. Cada personagem ali faz um. Cada ator ali faz 2 personagens. Ele tinha sempre que contracenar, mas tinha sempre ele. Sempre era um personagem dele. E ele como protagonista. Tinha uma outra coisa muito louca, só pra curiosidade, a gente já vai voltar a falar de você. Imagina, aqui. é sempre uma honra. Ele não estudava o texto em casa, né? Então ele chegava na hora, com o texto ali na mão, e ele dava uma passada pra câmera, né? Ele não gostava de ensaiar, porque ele dizia que tirava a espontaneidade, e de uma certa forma tem razão. Tira. E tinha que dar uma outra passada ali, e ele gravava, e ele, como protagonista do quadro, tendo que dar todas as piadas no tempo certo, e ele decorava na hora, assim. Tudo bem que ele fazia a redação final, ele tinha uma equipe enorme de redatores, mas mesmo assim é uma demanda de quadros enorme, né? Não é pelo fato de você ter escrito aquilo que o negócio já entra na tua cabeça, né? E ele não estudava texto, cara, em casa, não ficava em casa decorando texto. Era na hora. Cara, que absurdo. Isso é genialidade, né, bicho? Genialidade. E não é só o lance dos personagens. Uma coisa que eu lembro... Aí eu já era eu era criança para adolescente, que eu me lembro muito bem, com muito carinho, que a primeira pessoa que eu vi fazer isso, essas crônicas, né? Era do Fantástico, né? Que ele fazia, que era ele ali, já de cara limpa, e uma ironia fina, coisa... E numa época que é complicada, eles estavam em ditadura ainda, né? Sim, as pessoas falam tanto do mimimi hoje, né? Cara, naquela época era muito pior, velho. Muito pior. Mas muito pior. Então... Tinha censura, que hoje é uma censura, entre aspas, do cancelamento, né? Sim. E era censura federal, era uma coisa legalizada, onde vinha um censor e analisava... A galera não faz ideia do que... Não tem ideia do que era. Não, e perseguiam, não podia botar militar em cena, não podia falar não podia vestir verde oliva. Mas essas crônicas, você vê também um lado genial, né? Que era o Marco César que escrevia, não era ele que escrevia. Então era como ele sabia delegar. Então ele botava um cara que sabia como ele falava para parecer... Para parecer que aquilo ali estava saindo espontaneamente da boca dele, quando era outra pessoa que escrevia. E ele sempre deu crédito. Sempre, né? Aparecia ali texto Marco César. Porque você não via que aparecia um segundo. Né? Caraca. E ele teve algum problema nisso tudo? Imagino, fazendo humor, ele teve problema na época da ditadura, alguma coisa um pouco mais... Não, teve coisas que foram cortadas, assim, teve personagens que foram vetados. Que ele driblava você tinha que com uma genialidade. Você tinha que ir nas entrelinhas, né? Você tinha que ir, né? Aí cortavam um pedaço de cena. Salomé. Salomé, Salomé de Passo Fundo. Pra galera que não faz ideia, não viveu, hoje a gente fala para muitos jovens aí, né? Sim. Dá uma contextualizada, né, do lance da Salomé. Salomé era muito era uma senhora de Passo Fundo, lá do Rio Grande do Sul, que foi professora do presidente João Figueiredo, que foi o último... Ela foi professora? Ela era professora do João Figueiredo, que foi o último presidente militar. Sim. Né? E então ele gravava de tarde para ir ao ar à noite, para pegar a última coisa de atualidade que tinha. Então ela falava: João Batista,
que Salomé de Passo Fundo, e metia o pau, fazia uma crítica, né? E todo com essas, né? Com esses meandros de... E o nome maravilhoso, né? Que é Salomé João Batista. Exatamente. Na cabeça, Pô, na bandeja. você entendeu. Sim. Tanto que no final ela falava, ou faço a cabeça de João Batista, ou não me chamo Salomé. Que João Batista foi o cara que trouxe a cabeça da... Foi o contrário, né? Salomé trouxe a cabeça de João Batista numa bandeja. Né? Cara, isso é muito genial. Mano, é muito genial. Muito genial. E passava. Passava, não. E ele foi convidado para fazer uma apresentação no Palácio Planalto para o Figueiredo. Como Salomé? Foi a única vez que ele entrou em cena vestido de personagem, que ele fazia show sem se caracterizar, né? O show dele era de cara limpa 100%. Ele foi convidado. Ele foi de Salomé lá com o telefone, fez um texto especial e tal. Você vê que loucura, né? É a força do humor, né, cara? A força do humor, até onde né? vai. Cara, sensacional. E as pessoas falam tanto de, vocês misturam humor com política. Mas é lógico, o humor ele nasceu da crítica política, porra. É. O humor, mesmo se você não falar de política, é um ato político. É um ato político, é um ato de contestação, né? De crítica. Galera, o humor, ele... Eu não vou lembrar de quem que é essa frase, mas fala que o humor é tudo, até engraçado. Porque ele... Charlie Chaplin. É o Charlie Chaplin. Até engraçado, porque ele é uma força de contestação, de você realmente criticar algo com bom humor. É lógico. Então, é claro que tem um humor mais inocente. Tem vários estilos de humor, vários né? tipos de humor, mas o humor mesmo, a origem era de criticar. Isso lá do teatro grego, não é de 50 anos pra cá, 100 anos pra cá. Isso é lá de quando começou com as artes cênicas. O bobo da corte que fazia graça era o único que podia fazer graça com o rei. Exatamente. Tinha as companhias dos saltimbancos que iam pra praça pública e se caracterizavam do rei, faziam uma crítica e eram contratados pela realeza para fazer essa crítica, como o Figueiredo fez com a Salomé, que né? Qualquer um que ousasse falar alguma coisinha do rei já era decapitado. Mas o bobo da corte, com humor, fazia o cara de gato e sapato. É muito louco. Exatamente, muito louco. Agora, voltando a você, Tortinho, você lembra da sua primeira apresentação em público? Lembro. Imagino que sim, né? De comédia, lembro. É assustador, né? Foi em 2007, num bar chamado Mr. Blues. Lembro que naquela noite eu tinha os caras receberam como convidados o Bruno Mota. Lembro que tinha um pessoal dos meus amigos, familiares, e eu tava muito nervoso. Eu lembro que fui muito bem na minha primeira apresentação, tanto que eu saí de lá, essa apresentação boa me fez mal. Porque quando eu fui bem... Porque assim, tem amigos, um monte de amigos, parentes e tal. Eu tava jogando em casa. Eu era o Boca Júnior no La Bombonera. Você tinha o público todo do seu lado, né? E aí, na hora do palco eu não fiquei nervoso. Então eu fui bem. Isso me fez achar que eu era bom. E aí, as seguintes, que aí o seu amigo já não vai, sua namorada já não vai, que não sei o quê... E aí eu fui me lascando nas seguintes, assim, sabe? Entendi. E depois aí pra poder pôr a bola no chão, falar, não é... É mais ou menos como o segundo dia de uma peça. Você estreia uma peça, aquela catarse, com todos os erros que acontecem, saiu, né? Nasceu. Sim. E tal, público convidado. É quando você vai no segundo dia, já com o público pagante, já não tem tanta gente... O público não tá tão do seu lado assim, você já relaxou mais. Quem entrou de graça ri mais, né? Exatamente. Não, e são pessoas que estão do seu lado, né? Sim. São pessoas que estão ali com uma propensão muito maior de te aceitar. E você tá com aquela de jogo ganho, né? Pô, já estreamos e tal. Aí é que é o passo curto alto. Eu tive isso, cara. Mas muito normal, cara. É muito normal. Mas é muito opressor. O palco, ele é muito opressor. Até hoje você vê. Você com certeza passa por isso. Quando você entra, vai testar uma coisa nova, ou você pega um público que não é tão receptivo, que não é culpa sua. Tem esse mistério aí, né, do por que aquele grupo se junta, que não se conhece, e não te valida. Simplesmente não sei por que não estão ali para rir naquele dia, né? E as coisas não funcionam.
E o vazio do silêncio, né? O vazio do silêncio. E a cara. densidade, né? Que parece o ar, parece que fica sólido, né? Sim, o pessoal vê muito esse lance do stand-up, essa rapaziada fazendo hoje com teatro, todo mundo tira. Ninguém tira foto de bar vazio, todo mundo tira foto de teatro cheio, né? Não, lógico que não. E você tira aquela, né? Mas a gente passa por isso. Acende a luzinha, todo mundo aí, e você crop, né? Você corta vai fazer o lado vazio, né? Bar vazio pra galera que já bebeu, a galera que não tá afim de rir. Mas você acha que... Mas pra você ver, minha maior sensação de medo e de rejeição foi num teatro cheio para 1.200 pessoas. E eu tinha... Acho que isso foi em 2009, se eu não me engano. Olha que loucura. No Teatro Paulo Machado, em São Bernardo. São Caetano ou São Bernardo? Acho que é São Bernardo. Eu tava à tarde, assim, numa quinta-feira, e o Rafinha me liga. Rafinha Bastos me liga. Ô, doutor, tudo bem? Tudo bem. Falou, cara, a gente tem um show para explicar o contexto da história. O stand-up, ele criou-se essa primeira cena, né, o Comédia em Pé no Rio de Janeiro, o Clube da Comédia em São Paulo, tal, o Diogo Portugal fazendo daqui ali e tal, e Curitiba. O Robson e o França, né? Isso. Mas ainda era um universo muito pequeno, assim, lotava bares, e enfim. Quando nós tivemos a sorte de ter o boom do CQC, para a galera tentar entender o contexto. Em 2008 vem o CQC, o programa Bomba, de pessoas que o grande público não conhecia. Rafinha, e que era o pessoal do stand-up. Oscar, né, o Danilo e tal, o Mansfield. E o pessoal falou, quem são esses caras? Da onde surgiram esses caras? O público falou, de onde surgiram esses caras que ninguém conhece? Eles são comediantes stand-up. O que é comédia stand-up? Começaram a pesquisar o vídeo dos caras e essa onda foi ótima pra gente. Porque, então tudo que era stand-up, então veio uma onda de stand-up, um boom, né? E no meio desse boom, os caras fizeram um show juntos. Rafinha Bastos, Danilo, Oscar e, cara, eu acho que... Era Marcela Leal, né? Não era o Clube da Comédia. Sei. Os três fizeram um show nesse teatro Paulo Machado. Só que eles tinham uma rotina de gravação muito louca. Então, o Rafinha me ligou, voltando à ligação do Rafinha, e falou, olha, nós temos um show hoje no Teatro Paulo Machado, ABC, e o Danilo não vai, que ele vai estar gravando. Então vai estar eu, você e o Oscar. Você pode ir no lugar do Danilo? Só que o Danilo bombando na cena. E muita gente foi para ver ele, né? Eu, como a segunda leva do stand-up, eu tava ali, lutando no dia a dia e tal. O pessoal não me conhecia. Eu falei, pô, mas vou, claro, óbvio, obrigado pelo convite. Cheguei lá, eu falei, mas a galera tá sabendo, o público falou, não, o público não tá sabendo que o Danilo não vinha. E o Danilo, nessa época, era o maior nome, entre eles, é o cara que tava mais bombando no CQC, que ele fez negócio do repórter, lá, não sei o quê. Quando o Rafinha sobe ao palco e fala, galera, tem um recado pra vocês, o Danilo Gentili não veio. 1.200 pessoas. Se eu não me engano, é essa que é a capacidade. O pessoal começou a rir. Tipo, a piada, como não veio? Então o pessoal já te odiou. Aí ele falou, é sério, e não veio, pessoal. É sério, ele teve que gravar. Aí o pessoal começou burburinho. Falou, mas não vamos deixar você na mão, trouxemos um cara... E ninguém conhecia, ou pouquíssima gente, e ele me apresenta. Cara, eu entrei perdendo de 3-0. Eu entrei no jogo perdendo 3-0. Entendi. E você é aquele reserva, ninguém queria, que entrou no lugar do artilheiro, né? Exato. E aí, cara, eu tive que... A sorte é que, assim, eu tinha uns 20, 25 minutos. Depois de uns 5, 7 minutos eu consegui. Falei, preciso dar o meu melhor. E aí galera, tinha muita gente mais risadas, também mais vaias, mas não foi o caso. A galera começou a rir e tal, e foi ótimo, assim. Mas acho que foi um momento, digamos assim, no stand-up, um momento mais tenso. Porque geralmente o momento tenso que a gente tem é quando o bar tá vazio, quando essa piada não funciona.
eu consegui ter um momento tenso num teatro lotado. Porque ele estava lotado, mas não era pra mim. Sei. Eles tinham que ter colocado na porta. Normalmente você coloca na porta Ele um avisou aviso. no palco, foi muito louco. Cara. Oi? Foi muito louco, ele avisou no palco. Você bota um aviso na porta ali, um papelzinho, né? Impresso, dizendo que na sessão de hoje... Mas enfim, foi isso daí. Foi tenso, mas foi um prazer. Eu fazia muito com eles no Clube da Comédia quando sempre faltava um, por causa das matérias do CQC. Então era meio que um stand-in, assim. Foi um momento bem legal. Entendi. Aí o stand-up, ele, cara, foi um movimento, assim... É ainda, né? Muito importante, né? Pro humor. Muito importante. Ele teve um platô, depois do efeito CQC de uns anos, que teve a retomada com essa nova geração. A rapaziada do Quatro Amigos, não sei o quê, eles fizeram com que o movimento tivesse uma retomada. Que ele deu uma caída, porque a galera que fazia o CQC já tá fazendo outras coisas, o CQC nem existia mais. Mas digo, o efeito... Tivemos dois grandes efeitos, né? Duas ondas, né? O CQC e o do Quatro Amigos, assim. Entendi. Enfim. Entendi. Uma coisa que reclamam muito, principalmente o pessoal mais ou menos assim, da nossa geração, pessoal de 40 e pouco, o humor hoje, o humor acabou. Bom era o humor da época do seu pai e tal. E, cara, eu não acho que o humor tenha acabado, porque o humor ele é muito mutante, né? Sim. O humor ele vai muito na onda do que está acontecendo no momento. E culturalmente também conta muito, né? Aquele humorzão da época do meu pai, dos Trapalhões, do próprio Zorra Total. Era o humor mais tradicional que a praça ainda consegue manter um pouco, né? E era outro lance. Você não tinha esse debate tão aberto que a internet trouxe sobre racismo, sobre gênero, sobre misoginia, né? E então, hoje em dia, é diferente, né? Isso era muito mais liberado antigamente. E o saudosismo é uma coisa muito comum, né, no ser humano. Tudo no nosso tempo era melhor. Tudo no nosso tempo era melhor, mas né? eu acho assim, o humor, a gente falou meio que em outras palavras aqui, mas o humor, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive. Como a gente falou que o humor é contestação e tudo mais, citamos a época da ditadura, com a Salomé, do Chico. O humor, ele é um reflexo da sociedade que a gente vive. Eu acho que não cabe, aí eu vou contra a galera que acha que nada pode, mimimi. Eu acho que não cabe o humor ter uma realidade paralela. Por quê? Se a sociedade ela evolui, se ela muda, e eu acho que tem que mudar. Mas você não fazia piada com tal coisa? Sim, eu fazia. Só que a gente tem que evoluir também. A internet abriu esse debate, né? Exato. Então, se a sociedade evolui, muda e não faz algumas coisas que fazíamos há um tempo atrás, porque o humor ele tem que ir na contramão de tudo isso. E não é que o humor ele deixa de ser engraçado porque ele não faz o tipo de piada. Ele pode se transformar. Exatamente. Ele pode se transformar. Você pode fazer outra abordagem. Hoje eu vejo uma coisa muito legal que a gente falou bem antes. Putz, a época do seu pai, antes do seu pai. O lance do humor era muito feito humor em cima da vítima já. Aqueles estereótipos, né? Que a pessoa ia e tal. Então, tinha o lance da loira, aquela loira burra, o português, o gay, aquelas coisas. Então, o que acontece? Hoje, deu uma virada em cima da mulher, né? Piada machista, acho que mais tinha, né? Acho que gay e piada machista, o que mais tinha. Hoje virou. Hoje, entendeu? Hoje tem a mulherada fazendo piada com homens. Não sei o que. Sim. Cara, é muito bom. Sabe, assim... lógico. Simplesmente é uma outra realidade, mas não deixa de ser humor, cara. É claro. Não deixa de ser humor. É claro. Você não pode fazer... Não, cara, sabe? Mas vocês faziam piadas com esses temas sensíveis que machucavam as pessoas. Mas as pessoas não tinham voz. Não, não tinha onde reclamar. Hoje tem. Não tinha onde reclamar.
E eu acho que não tinha essa observação da sociedade. Sim, Sabe sim. assim, a dor não é minha? Eu não era- sinto. era Se eu não sinto, a dor não existe. Era outra realidade e hoje em dia empatia, as né? pessoas estão Empatia. exatamente, as pessoas estão muito mais conscientes com isso, em relação ao racismo, em relação a machismo, em relação à questão questão de gênero, questão de raça, né? E muita gente fala, teu pai seria cancelado hoje. Não, ele ia se adaptar, ele ia fazer o humor como ele se adaptou nos anos 50 e fazia teatro, não podia falar palavrão, não falava. Né? Aí liberou o palavrão nos anos 70. Vou ter que botar palavrão porque é o que o público quer. Agora, quer ver uma coisa curiosa? Na época da escolinha, por exemplo, anos 80, os velhos da escolinha, aquela galera que tinha 70, 80 anos... Naquela época. Eu amava. Eles reclamavam do humor atual. Eles falavam, pô, esse humor aí, cara, esse negócio de Cacete Planeta, os normais... O Cacete Planeta era a nova geração. Exatamente, TV Pirata. Isso não é humor, pô. Isso aí, você acha engraçado isso? E, pô, foram programas que fizeram muito sucesso. Muito legal, né? E aí, engraçado e hoje que... a gente fala, pô, humor Cacete Planeta não cabe hoje. Exatamente. E na época que o rádio bombou, a galera de antes do rádio, que era Procópio Ferreira, aquele pessoal que fazia teatro de repertório, as grandes companhias de teatro, né? Falavam que o humor do rádio é chulo. Esse humor, isso não é humor, pô. Eu viajo o Brasil inteiro fazendo uma peça por dia, diferente por dia, um teatro de repertório. Esses caras aí vêm com texto na mão, com isso aí não é humor. A gente passou isso com o stand-up. Exatamente. O pessoal do teatro... Hoje você... Hoje não, né? Já há muito tempo você trafega nos dois mundos, né? Não é o meu caso, mas quando deu esse boom no stand-up, esse primeiro boom do CQC, que lotavam os teatros e tudo mais e tal, o pessoal do teatro, das companhias e tal, tinha essa visão com a gente. A gente faz aqui cenário... Isso até hoje, tá? E até hoje. O stand-up acabou com o teatro, né? Porque agora bota um cara aqui com um foco de luz e um microfone, o cara lota teatro 3.000 lugares com e a gente sessão com extra. 8, 10, não sei o quê, e a gente não consegue porque o público... Como se o público emborrecesse ou... Exatamente. Agora é fácil, né? É muito louco isso, né? E vai ser assim daqui a 40 anos... Provavelmente as pessoas vão dizer assim, porra, esse tipo de humor que tá aí, cara, sou da época do TikTok, amigo. Sou da época que você precisava ter um celular na mão pra ver... Agora é essa lente de contato aí que você pisca e já aparece tudo na sua frente. É sempre o da minha época. Tudo no nosso tempo era melhor. Agora né? você falou um negócio, cara, eu preciso... Você citou um negócio que eu preciso falar do Chico novamente, mas preciso falar do seu pai. Não tem problema, pode falar do Chico à vontade. Porque você falou o lance do rádio. E outra coisa que eu era muito criança, eu já devo ter comentado isso contigo. Era muito criança e eu dormia de rádio. Eu sou apaixonado por rádio. O meu maior grande prazer Não, que eu rádio tenho é incrível. Rádio é trabalhar com rádio. Há 15 anos eu trabalho com rádio e pra mim Rádio é fantástico. E eu lembro que eu era criança, eu ficava com radinho de pilha, né? Ali, eu dormia com radinho de pilha. E minha mãe ficava possessa porque acabava a pilha, óbvio. E tinha uma rádio que ficava chiando, que você tinha que rodar o botão, viu, gente? Você tinha que rodar o botão pra achar. O dial, né? O dial, você rodava o botãozinho pra achar. E tinha uma rádio que pegava bem chiadinha, que eu tinha que ter ali um dedo muito bom ali pra conseguir captar ela bem chiado. Que era uma rádio do Rio de Janeiro que passava um programa chamado A Turma da Maré Mansa. A Turma da Maré Mansa. Foi o último programa ortodoxo, vamos dizer assim, de humor do Brasil. Foi. Aquele programa com sketch, eu tinha o meu pai, tinha os Trapalhões. Pra galera de hoje é como se fosse um Zorra Total. No rádio. No rádio. Exatamente. Só que vocês devem estar imaginando, a galera que está assistindo. Tem na internet isso. Não faz sentido você visualizar, porque o rádio mexe com a fantasia. O rádio é como se fosse o livro, né? Você fecha o olho e você vai imaginando aquelas pessoas ali do jeito que você quer. Tem no YouTube? Tem na internet, pode procurar a Turma da Maré Mansa, tem programas inteiros ali. Você não vai aguentar ouvir tudo, porque é um outro lance, outra realidade, outro tipo de humor, com piadas da época, né? Que o humor ele é muito temporal, ele é muito datado, né? Sim. Mas houve uma palhinha
É muito bom. Quem que era o apresentador? Tinha um âncora Cara, ali. eu esqueci o nome dele. Era um não sei o âncora, que, né? Luiz. Eu lembro. Tinha um cara que era tipo um âncora, ele era apresentador. E hoje aconteceu não sei o que Isso. na casa da dona Chinoca, fulano de tal. E como era o ele dava uma rádio. Introdução. O rádio era assim. Aí começava a sketch. Exatamente. Isso era muito legal. Eu fiz a Turma da Maré Mansa, cara. Fiz a Turma da Maré Mansa. Porque Maré Mansa eu tinha esse nome porque eram patrocinados por uma loja chamada A Impecável Maré Mansa. Que passava propaganda no intervalo Exatamente, que era quem patrocinava o programa. dele. Era um name rights. Exatamente. No dia de hoje. Exatamente. Então era o PRK30, era isso aí dos anos 40, né? Aí tem na internet também. Que foi o precursor dessa coisa de humor com esquetes, com 2 caras faziam, que era o Lauro Borges e o Castro Barbosa. Parecia que tinha um elenco gigante, eram 2 caras só fazendo. Eram 2 caras e iam mudando de voz. Aí iam mudando de voz e você vê ali a influência, né? Tem um personagem, por exemplo, que parece o velho Zusa, que meu pai fazia. Cara, uma vozinha assim que o cara fazia e tal. E você vê a influência ali que o meu pai, moleque na época, né? Era o programa que ele curtia. E você vê os caras fazendo escola, né? Cara, a muito Turma louco. da Maré Mansa era um elenco estrelado. Nossa, Era o cara. Trapalhões, tinha meu pai, tinha Zé Trindade. Tinha uma maravilhoso. galera top, cara. Maravilhoso. Vou procurar, Procura. Vou pra casa ouvindo hoje. Era muito legal mesmo, cara. Turma da Maré Mansa, Turma olha da aí. Maré Mansa. Muito Procurem, bom. anotem. Eu quero te lembrar uma coisa: se você já produz conteúdo ou se você está querendo produzir, seja podcast, live corporativa, seja talk show, eu quero te indicar aqui o nosso estúdio, o Plugado Estúdio, que vai agregar demais ao seu produto. Aqui nós temos uma infraestrutura fantástica, como você está vendo aqui. Nós ficamos aqui na Vila Leopoldina e a gente pode te ajudar a fazer o seu conteúdo de forma muito profissional. Vem cá, teu pior show, qual foi? Todo mundo paga mico em cena, né? Eu acho que... Todo mundo já fez aquele show que, meu Deus do céu. Não, todo mundo. Eu acho que os piores... Tem que passar por isso, né? Tem. Quem nunca voltou pra casa falando, eu não faço mais isso na minha vida, eu não vou subir mais no palco. Não, isso acabou comigo. Não nasci pra isso. Chega dessa brincadeira. Não, eu vou chegar lá, eu vou me jogar. O que acontece? Eu acho que isso daí talvez seja unânime da nossa profissão. Eu acho que um dos piores shows, das piores histórias de shows que a gente tem, geralmente são eventos corporativos. Corporativo é complicado. Corporativo você tem que cobrar bem, porque geralmente você vai pagar um mico, você vai... Quando uma pessoa tem ideia de te contratar, para as outras 30, 50, 100, 200 assistirem. Que elas estão a fim de fazer qualquer outra coisa naquela festa, naquela confraternização. Menos parar para ouvir o que um cara tem para falar. A não ser que seja uma palestra que ele é obrigado a ver. Agora, normalmente, o show, né, de humor em corporativo é feito naquele jantar final, onde já está todo mundo de saco cheio de ver palestra, depois de 3 dias de evento, ou sei lá quanto tempo. E aí vamos botar um comediante para dar aquela descontraída, serve bebida. Isso. Aí vem vários fatores. É o público, quando você vai ao público, é complicado. É muito O complicado. público não saiu de casa para te ver. Não, nem sabe que você vai estar lá, porque Exatamente. muitas vezes é surpresa. Temos uma atração. Pessoas que se conhecem, isso é complicado também. Sim. Né? Cumplicidade. Você é o estranho da festa, você é o estranho de tudo. E bebida, né? Exato. Num momento de que as pessoas estão cansadas de descontração, que eles não querem parar para ver um show. Agora, disparado, o pior evento que eu fiz para te responder, cara, foi surreal. Foi surreal. Quando eu lembro disso, parece que eu tô numa viagem, parece que eu tô meio negócio. Olha só. Niso, eu recebo uma ligação do Robson Nunes, nosso amigo, grande Robson Nunes. Torto. Ele parou de fazer stand-up, né? Faz um tempo que ele não faz, viu? Ele chegou e falou assim, Torto, eu tive uma cotação de um evento que eu não vou poder fazer. É um aniversário de um cara que o tema é Disney. E o Robson, ele trabalhava na Disney. Você já vê que... Tá tudo certo pra dar errado, né? Ele trabalhava no Disney Channel. Então, obviamente, comediantes, Disney, não sei o que, associaram ele e contrataram. Só que ele falou, eu não posso fazer...
não vou estar em São Paulo, ou não quero fazer, não sei. Te indiquei, tudo bem? Vai te ligar a mulher, o aniversário vai ser do noivo dela. E tal, tema Disney. Eu falei, pô, legal. Ele falou, meu cachê é bom. Eu falei, beleza, melhor ainda, tal. Beleza, a mulher realmente me liga, pede uma reunião na casa dela, uma casa lindíssima, uma mansão, vou lá, reunião com ela, tal, não sei o quê. Aniversário surpresa, meu noivo é fissurado em Disney, ele gosta de todos, não sei o quê, da Disney e tal, e ele é de uma companhia de dança e não sei o quê, eles vão estar lá e todos os convidados serão obrigados a ir fantasiados de algum personagem da Disney. Então vai ser uma festa muito temática. E aí a gente quer que... E ele adora stand-up. Ele ama stand-up. Ele vive em show de stand-up, não sei o quê. E a gente quer que você faça, né? Como o Robson te indicou, tal, a gente quer que você apareça e faça o stand-up. Então vai ter duas surpresas. A temática da festa E o show. e o show de stand-up. Que é duas coisas que ele ama. Disney e stand-up. Eu falei, meu, maravilhoso. Pra começar, ninguém foi vestido, né? Não. Cheguei lá no Tava buffet. todo mundo vestido? Cheguei no buffet. Meu, já fui recebido pelo Mickey e a Minnie ali. Entrei ali. Aí o que eu falei? Pô, eu fui contratado. Eu sou uma atração da festa. Eu falei, eles devem me levar. E um buffet chiquérrimo. Eu falei, vão me levar para um camarim, né? Para uma sala ali à parte e tal. Não sei o quê. Eu vou entrando, passo por dentro do buffet, a moça lá da recepção lá, não sei o que, eu vim fazer o stand-up lá. O senhor não pode entrar. Eu não posso entrar? Não, você não pode entrar. Vem aqui. Aí ela me leva para um corredorzinho estreito, um quintal ali, onde que o pessoal estava passando com lance de comida, ali era tipo uma passagem e tal. Que ali eu até atrapalhava a galera. Ela falou, olha, você fica aqui até a gente te chamar. Aí eu falei, acho que eu entendi. Como é surpresa, eu não vou estar lá, tal. Beleza. Aí passei, fiquei ali, mas não vinha uma água, não vinha nada pra mim. Nada. Eu falei, gente... Aí, depois de muito tempo, pedi, aí veio uma água, não tinha nada pra eu comer. Eu falei, meu, que complicado aqui. Enfim, estava marcado para eu me apresentar por volta de 8h30. Quando é 10h30 da noite, 10h30 da noite, depois de estar ali naquele corredor, com o garçom me encoxando e toda hora, 10h30 da noite veio essa mulher, a responsável da festa lá e tal, e falou, agora você vai entrar. Eu falei, que legal, vai me apresentar. Não. Falou o nome da mulher lá, ela teve uma ideia. Quando alguém fala de evento que teve uma ideia... Não pode ser boa. Não pode. A chance de ser boa é 0. Entendeu? Dali pra frente é só pra trás. O que aconteceu? Você vai entrar de mini... Não, você vai entrar... Se fosse de mini, tá maravilhoso. Ela falou, olha, vai entrar uma mulher, uma cantora, só que ele adora essa cantora também, só que essa cantora vai estar fantasiada de Cruella. E veio assim, vieram com ela assim, uns 5 caras, bombadões, fortes, Google Boys, sabe, fortão. Os caras sem camisa, tal, com uma coleira, e eles eram os dálmatas. Os dálmatas. Chapeuzinho de dálmata, orelhinha, coleira, e ela falou, vamos fazer os dálmatas. E ela vai cantar e ela vai te apresentar. Eu falei, tudo bem. Ela falou, não, mas calma. Depois de música. Não, mas o pior não era isso. Se fosse isso, tava ótimo. Ela falou, e a ideia dela é que você seja um dos dálmatas. Junto com os bombadões. Com eles, com a coleira, cada um vai estar com a corrente, e aí eles saem, você tira a coleira e se mostra. Eu falei, não, peraí, gente. Que merda. Aí eu comecei a negociar qual a vergonha menor para passar. Eu falei, não, e se eu não colocar esse chapéu, essa orelhinha? E se eu fosse... Primeira coisa que eu queria tirar, a minha coleira. E se eu não for de dálmata? Enfim, aí eu comecei a negociar e me deixaram tá no meio deles ali, sem nada, sem estar caracterizado. E aí entrou a Cruella, cantou uma cantora... Nossa, a mulher cantava muito. Cantou tal, aí os caras saem e eu fico. Consegui. Só que na hora que eu faço isso, na hora que ela faz o número dela maravilhoso, você falou, depois de música, e uma baita música, baita interação, todo mundo aplaudindo, na hora que sai aquele número maravilhoso
e luzes, fumaça, tudo. Sobe eu, com roupa normal, e falo que vou fazer stand-up no meio da festa que já tinha virado uma balada. Já tinha virado uma balada. Aquela hora, né? Aquela hora. Aí eu olho pra galera, fazer stand-up e tal, não sei o quê. Cara, todo mundo olha pra mim, aquele monte de gente fantasiado. Olha, tava todo mundo, tá, fantasiado. Olha pra mim com uma cara tipo, que bosta. Eu lembro só de um chapeleiro maluco olhando pra mim, querendo me matar. Os caras putos comigo. Cara, eu comecei a fazer e nada entrava. E o noivo dela, que falou que adorava stand-up, quando começou o stand-up, ele virou as costas e sumiu. Tipo, estragou minha festa. E eu tinha lá por contrato fazer de 20 a 30 minutos. Cara, eu fiz, nada de risada, nada de risada, nada de risada. Eu suando pra caramba, mais do que quando eu Dançava na... eu dançava de menino. Eu olhei e falei, acho que já falei muito. Olhei no meu relógio, 8 minutos. Eu tinha me lascado muito, faço 8 Cara, em minutos. cena é muito tempo, cara. Aí, Vai fazer 10 minutos de stand-up? Um muita open coisa. mic de 10 minutos? É muita é coisa. muita coisa. Eu olho, aí a mulher, nada. Ela olha assim pra mim, segue. Quando deu uns 12 minutos, ela fez assim, ó, acaba, para. Eu falei, graças a Deus. Sabe quando você tá apanhando no box, o seu treinador E joga toca o- toalha? É, ou joga então toalha? quando toca o gongo, né? Foi essa Salvo sensação pelo que eu gongo, tive. né? Desci. Aí eu falei, legal. Ela falou assim, só que você vai receber hoje e tal. Eu falei, legal. Não tinha esse negócio de Pix. Aham. Era alguma coisa que eles iam pagar em dinheiro. Eles pagaram todo mundo em dinheiro vivo. Não me pergunta do que eles trabalhavam. Eu falei, beleza, vai pegar seu envelope. Só que eu tive que entrar numa fila gigantesca de todos os prestadores da festa. Garçom, Sei. o cara que fez a decoração, Sei, a sei. cantora, os dálmata, todo mundo eu entrei. Os personagens, né? Eu entrei numa fila gigantesca para poder receber. Eu tava acabado, porque eu tinha feito um pior show da minha vida. E eu na fila, naquele mesmo corredorzinho que eu tava, aquilo virou uma fila de pagamento. Sei. Quando tá quase chegando a minha vez, eu tô ali, aí eu vejo a Mini o cara segurando a cabeça. O cara era um homem fumando com a cabeça da Mini. Porra, Isso é muito famoso, louco, sensacional. Tem uma Puta, foto da Disney que é isso. É o cara sentado acho que de mini, mesma coisa, com a cabeça do lado, sentado com um cigarro na... Daqui a pouco passa uma personagem, cara, tipo, no colo de um cara pra cortar a fila de todo mundo e receber a dela. Sabe aquela prioridade de deficiente? Sei. Você tá na fila do banco, prioridade de deficiente idoso, fala, não. Aí passou no colo, falei, não, alguém sofreu acidente. Não, era a pequena sereia. E por causa da cauda, não entendi. podia ficar em pé na fila. Entendi. A pequena sereia, quando tava chegando a minha vez, a pequena sereia cortou a porra da fila como se fosse deficiente por causa da cauda. Cara, foi o open bar Mas, tipo, de humilhação. te pagaram direitinho? Me pagaram direitinho. Eu peguei aquele envelope. Foi um bom cachê até então, tipo, o maior cachê que eu tinha ganho. Eu coloquei no bolso e isso foi no bairro de Moema. Eu morava afastado, né? Cara, eu fui chorando até chegar em casa. E tinha certeza. Eu falei, amanhã eu vou acordar, eu não vou querer mais fazer isso. Eu não quero mais fazer isso na minha vida. É muita humilhação. Só que naquele mesmo dia à noite eu tinha um show e foi bom, mas... Teve que ir, né? Cara, Teve que ir. mas foi surreal. Agora, essa história de você ficar lá esperando no corredorzinho, aconteceu com meu pai. Não se estressa, tá? Tem paciência. Eu falo muito do meu pai. Sim. Tem que falar. Não tem como, né? Isso, você vê, você contou uma história agora que me lembrou. Sim, e eu amo ouvir. Nos anos 50, tinha uma ideia maravilhosa que se fazia, a alta sociedade do Rio. E quando tinha alguma festa, assim, eles contratavam pessoas para fazer tipo um sarau. Então vinha um cantor, cantava, e aí chamavam ele para fazer humor e tal. Coisa desse tipo, assim. Sim. Nada a ver, ninguém queria ver aquilo e tal. Teve um dia que ele chegou num apartamento, um puto num apartamento, você vê, gente rica, bateu na porta. Um funcionário atendeu, ele falou, ele não era conhecido. Ah, tá. Eu sou o Francisco Anísio, como era o nome dele, né? O nome artístico dele na época. E eu vim aqui fazer o show. Falou, não, artista, você tem que entrar pela porta dos fundos. Beleza. Foi lá para a porta dos fundos, ficou esperando lá na cozinha, alguma coisa, fez o show e tal. Anos se passaram. Ele já era Chico Anísio, pá, top. Foi convidado para uma festa. Quando ele chega, ele olha e fala, foi aqui.
Caraca, o mesmo lugar. Eu fiz aquele sarau aqui. Aí foi pra porta dos fundos da cozinha, bateu, atendeu um funcionário. Ô, Chico, não, pelo amor de Deus, porra. Entra pela porta do social. O príncipe falou, não. Aqui eu só entro pela porta dos fundos. Que louco. Não, isso. mas não. Eu sou a mesma pessoa. Nessa casa aqui, você não lembra que eu vim aqui? Só fico Aí ficou na cozinha a festa inteira, conversando lá com as cozinheiras, com os garçons, pegando colher, indo na panela, provar comida. E o dono da festa, mas Chico, não se preocupa não, tô ótimo aqui com o pessoal aqui, batendo papo aqui, pode ficar tranquila, porque aqui eu só fico aqui, né? Aqui, esse é meu espaço. Esse é o meu espaço aqui, então, né? Você vê, essa é a prova que o mundo não gira, ele capota, né? Exatamente. Exatamente. Caraca. Cara. Agora, o que houve lá com o Jeito Moleque? Cara, o lance... Não, porque você tem uma vertente musical também, né? Sim, quando isso 97, né? 97, com os meus amigos, a gente montou... Eu sempre gostei de música, assim, fazia parte de uma banda de rock e tal. Aí teve o lance o samba é muito presente nas periferias. Meu bairro tem uma praça, o bairro que eu nasci foi criado, tem uma praça que chama Praça do Samba, que tinha samba todos os domingos, eu frequentava aquilo. E nesse lance, vamos montar um grupo, né? Até para você começar a fazer parte daquilo, né? Daquela cena. Só que o nosso grupo deu muito certo, assim, para a região. Deu certo para a região. E eu coloquei o nome de Jeito Moleque. E patenteei na época com a Sul América Marcas e Patentes e tal. E a gente começou a fazer shows na região, nas cidades vizinhas e tal, nas casas de shows da época. Para começar, não tem nada a ver com o Jeito Moleque de hoje. A coincidência é do nome e da marca. E isso de 97 a 2000. 2000 não dava a conciliar, eu tocava no escritório, nada a ver, né, de despachante e tal, que é uma das coisas que eu fazia que eu detestava. E não dava para conciliar, já não estava rolando, e eu parei com o grupo. Como eu cuidava de tudo, eu parei e o grupo parou. Um ano depois, me aparece o grupo Jeito Moleque, tocando nas rádios, os caras acho que era pela Sony, gravaram, enfim, gigantesco. Falei, peraí, porra, esse nome é meu. Esse nome foi eu que dei. Eu tirei esse nome Jeito Moleque de uma música do Zeca Pagodinho. O Zeca Pagodinho tem uma música que chama Jeito Moleque. Esse foi a minha inspiração, meu nome. Assim como o grupo Só Pra Contrariar é uma música do Fundo de Quintal. O nome do grupo é o nome de uma música do Fundo de Quintal. Uhum. E eu falei, pô, mas esse nome é meu, eles não podem gravar com esse nome. E fui atrás. Consegui falar com o advogado dos caras e aconteceu o seguinte. Um dos caras que saíram do grupo, ele uma vez precisava entregar uma documentação lá na empresa de Um dos patente. caras saiu do Jeito Moleque do seu. meu. Do seu. Saiu de um jeito não muito legal, né? A gente acabou brigando. Com um jeito meio moleque, né? Que deve ter saído. Na verdade, nós brigamos e ele saiu. O irmão dele continuou tocando comigo, mas ele saiu. Eu pedi para ele entregar um papel, que eu não podia sair, que eu estava no escritório e tal, e assinei uma procuração para ele entregar um papel para montar o processo de patente, que tinha um prazo para entregar. Eu estava perdendo porque eu não tinha tempo de fazer isso. Ele utilizou esse papel, que era meio que uma procuração, em nome dele, e vendeu. Por quê? Os caras me procuraram. O Jeito Moleque me procuraram, só que eu não morava no mesmo endereço, então eles não me tinham acharam, encontrado. não tinham me encontrado. E eles encontraram o cara, fizeram uma proposta que era muita grana, mas bem menos do que valia. O cara olhou e falou, isso daqui para mim não representa absolutamente nada, é como se tivesse Vendeu. uma grana caída do céu. O cara não me via há muito tempo, a gente nem se falava há muito mais tempo. O cara vendeu e eu descobri bem depois. Puta merda. Então não tem nada a ver, não que eu era desse jeito moleque e tal, não sei o quê. A história é meio que essa, né? Então fala, porra, meu, você era do Jeito Moleque, depois que você saiu, o grupo bombou. Não, era um nome, né? E tinha um outro grupo que não tinha nada a ver. Mas tinha o lance do nome que o cara me passou. Passou a perna, né? E aí, quando eu fui no Faustão em 2008,
participei do Quem Chega Lá, a primeira edição, 2008. Que, aliás, na época eu perdi pro Léo Lins. Grande Léo Lins. O Léo Lins já tinha uma estrada no stand-up. Eu tinha 1 ano fazendo, ele já... O Léo Lins já tinha uma certa experiência, né? De palco, né? Ele fazia mágica e tal. O Léo Lins Só que ele conciliava. Nessa época, acho que ele era professor de educação física, se não me engano. Ele era professor. Então. Eu fui no Faustão e o Faustão era uma visibilidade, assim, impressionante. 2008, impressionante. Tipo, se você ia... Eu acho que eu vendi mais de 1 ano de show por essa aparição no Faustão. Era um negócio... Você ia no Faustão, você ia no Jô, era um negócio louco. Porque era algo que todo mundo assistia. Não tinha essa competição com internet, não tinha. Então eu fui no Faustão num domingo e aí recebi um monte de mensagem de todo mundo, e enfim. E dentro das mensagens que eu recebi uma mensagem no Orkut desse cara. Era um scrap, né? Um scrap. É. Desse cara que vendeu o nome que eu tinha. Ele vendeu o nome que eu tinha. Ele mandou e falou: cara, feliz em te ver na televisão, feliz que agora você tem outra carreira, que você... Eu parei por muitos anos. Eu parei em 2000 e minha carreira de comediante começou em 2007. Então, ficou muito tempo, né, afastado dos palcos, digamos assim. Que legal que você virou um humorista, tô torcendo por você, não sei o quê, não sei o quê. O cara que me sacaneou. Sim. Aí eu respondi... Eu lembro que eu respondi para ele o seguinte, eu falei assim, obrigado, e ainda bem que na comédia eu uso o meu nome de batismo que você não pode roubar. Esse nome você não pode vender pra ninguém. Que ele disse? Que é ele nem responder. Se ele não respondeu, é que ele sentiu. Eu tava com aquela sensação do seu pai quando se escondeu na cozinha, sabe aquele negócio que tava aqui? Eu falei, ele levantou a bola, eu cortei. Não, e vem com essa hipocrisiazinha de que legal, não sei o quê, mas lá atrás, creu que Deus em te mim, né? abençoe agora nessa nova carreira. E eu fui na casa dele cobrar, né? Falei, porra, meu, você vendeu o nome uma grana. E o curioso é que ele não queria o nome. Todo o grupo achou esse nome legal. Ele foi contra. Então ele foi. O nome só foi Jeito Moleque, porque era a maioria, mas ele foi contra. Entendi. Era muito louco. E aí, surreal. E como é que foi o Faustão? Como é que foi a experiência? cara, surreal. Deve ter sido muito louco, porque televisão abrange de uma forma, velho. E eu tinha. Quando eu fiz Faustão, eu tinha 10 meses de comédia. Que você sabe que não é nada. Nada. 1 ano de comédia não é nada. Alguém da Globo foi. A gente não tinha tantos shows. A galera vê que hoje a cena tem vários shows de comédia por aí. Tinha em São Paulo, tinha umas 3 casas que tinham stand-up. 3, 4 no máximo. Não, 3 casas que tinham stand-up. Tinha acabado de fazer um grupo, formar um grupo que era o Comédia na Cara, que era eu, Rogério Morgado, Rafael Marinho, Carolzinha Zócoli, Gus Fernandes. E alguém foi me assistir. Alguém foi assistir o nosso show e alguém me viu. Eu não sei, eu sei que eu recebi um telefonema me convidando. Eu achei até que era meio trote e tal. Depois me mandaram um e-mail me convidando. A produção do Faustão, temos um quadro novo. Não era um quadro conhecido, foi o primeiro ano desse quadro. E eu falei, pô, vou, muito. Só que eu não tinha nem grande repertório para fazer lá e não tinha experiência. E era um quadro de humor, Quem Chega Lá, que misturava stand-up com personagens. Então eu cheguei lá, eram 4 concorrentes, passava um, se não me engano. Eu cheguei a ficar em segundo, né? O Léo acabou levando. Só que os outros 2 eram de personagens, pessoas também muito experientes. Tem um cara que fazia teatro já há muito tempo com a Heloísa Périssé. Tinha outro que era... Enfim, já tinha uma estrada também, já era meio conhecido, já tinha feito muita coisa na TV. E o Léo, que era stand-up, mas que já tinha uma... Ele morava em Curitiba na época, mas já fazia muito mais tempo que eu. E eu fiquei muito nervoso, cara, porque eu lembro que eu cheguei no Faustão de manhã para entrar ao vivo, 6 da tarde. Então eu passei o dia na Globo. Então essa espera é de matar, velho. Essa espera é de matar. E aí, 2 horas antes de começar, os caras têm que passar o texto pro diretor. Na época, acho que foi o Henrique Matias. Aí, passando o texto, o cara... Não, você já tinha passado no e-mail. Eles já tinham, né, revisado. Não, isso daqui não
isso daqui precisa trocar. Ele fez umas 3 observações que me desconcertou. Eu falei, meu Deus. E agora, né? Aí eu remendei, enfim, ajeitei, me deu uma insegurança maior, mas foi legal, rolou. Agora, o legal, o embaçado é na hora que eu entrei, na hora que eu escutei a voz, porque eu não vi o Faustão antes de entrar. Sim. Eu tava no camarim. A Globo, longe do palco ali, longe. Quando o Faustão me apresenta, eu escuto o meu nome vindo do Faustão. Com aquela voz, né? Eu travei, alguém me empurrou, alguém da produção foi me empurrando as costas, porque falou, com certeza o cara vai sair, alguém vai sair correndo aqui. Então a pessoa já vai te empurrando. Quando eu entro e vejo o Faustão, cara, é uma sensação que eu não sei descrever, porque quando eu entrei, eu falei, porra, eu tô ao vivo na Globo, é uma coisa. Quando o Faustão olha pra você e você vai na direção dele, ele era uma figura... Cara, tem algumas coisas icônicas, né? Tipo o Silvio Santos, o Faustão, o Gugu. Então, quando eu cheguei perto do Faustão e o Faustão quebrou o gelo, que ele falou assim, ó, Domingão do Renatão, quero ver caber os dois aqui no palco, e brincou e tal, não sei o que, deu uma quebrada de gelo. Aí eu fiquei mais à vontade e rolou. Mas é algo que eu não sabia se eu tava sonhando. Você estava anestesiado, Eu estava anestesiado. Porque ao contrário de você, Niso, você cresceu... num meio artístico e de pessoas assim. Eu acredito que não só do humor, mas na cena. Ajuda um pouco. A cena. Você deve ter. Com certeza você cresceu, além de ao lado de grandes pessoas, de grandes artistas do humor. Eu acho que seu pai tinha uma relação com artistas em geral. Então, aquele contexto. Eu não tive nada. Ninguém na minha família fez nada. Eu não tinha. Então, para mim. A televisão, toda essa parafernália, é muito opressora, assim, para quem não está acostumado, né? Então, na hora que você entra, é luz, é câmera, é a energia daquela plateia, toda a tensão que tem da produção ali, o programa ao vivo, isso cria uma tensão muito grande, cara, para quem não... Eu nunca tinha... Foi meu primeiro programa... Né? Eu já tinha feito alguns programas gravados nessa época. Poucos, mas já tinha. Meu primeiro programa ao vivo foi o Faustão, cara. E mesmo gravado é como se fosse ao vivo, né? Assim. Eu lembro que eu fui fazer outro também. Eu fui gravar a Praça é Nossa. Na época, eles abriram um espaço pra galera de stand-up. Você ficava num palquinho na praça ali e fazia. Quando eu entrei e eu vi o Carlos Alberto sentado no banco, olhando pra mim, e eu com o microfone, cara... Passa um filme e você congela, justamente por não ter. E aí eu falo, eu já tô nervoso, o que eu vou fazer? Eu não vou olhar pro banco, porque o banco é muito icônico, né? É muito. Eu falei, vou olhar um pouquinho pra plateia. Quando eu olho pra plateia... Quem tava lá? O Moacir Franco, com a enxadinha na mão, que ele fazia o Jeca Gay, que ele era o próximo. Então a praça era assim, sempre que... Ou deve ser assim... Você grava um e o próximo tem que estar ali perto para poder já entrar e fazer, né? Para não se ficar todo mundo no camarim, demora muito, né? Então, não é que ele queria me assistir, ele era o próximo a gravar. Então, mas estava ali. Estava ali, o Moacir Franco com a enxada ali, olhando, rindo, com a mãozinha ali. Quando eu falei, Carlos Alberto, quando eu olho aqui... Não tem para onde olhar. Eu falei, Jesus, eu acho que eu morri e tô sonhando. É um negócio muito louco. É muito, muito louco mesmo. Agora, o que houve com a Carol Zócolis? Teve um negócio, você errou o nome dela? O que houve? Não, da Carolzinha foi o seguinte. Eu fui um lance meio numerólogo com a carreira da Carol Zócolis. O que aconteceu? Nós queríamos montar um grupo de stand-up. Só que ao contrário de hoje, não tinha gente para fazer stand-up. Então eu e o Rafael Marinho queríamos montar um grupo. Só que não tinha comediante. Vamos chamar quem, né? Então vamos fazer dupla. Não tinha dupla de stand-up. Então vamos fazer. Aí descobrimos um cara que fazia personagem. Aí falamos com ele, faz, não sei o que e tal. Que era o Gus Fernandes. Ele tinha feito um open. Aí ele falou, legal, eu entro no grupo de vocês. Pô, legal, temos 3. Aí tinha o Morgado, que fazia rádio e tal. Ele fazia algumas apresentações de stand-up. O Rogério Morgado. Eu entro, não sei o quê. Pô, é legal se a gente tivesse uma menina, né? Que na época tinha a Marcela Leal e tinha a Dani Calabresa. Pô, é legal se a gente tivesse uma menina no grupo. Tem que... Pergunta pra um, pra outro. Aí um cara pega e fala pra gente, eu não lembro, cara, um comediante falou, eu vi a menina fazendo um open aqui, acho que no Bar ao Vivo.
Uma menina muito boa, uma baixinha, muito boa. Acho que é Carolina, Carol, não sei o quê. Eu vou ver se eu pego o contato dela. Só que ela não foi muito bem aqui, porque o público não entende. Tinha um negócio de mulher fazer humor. Era um Até negócio, hoje tem um pouquinho isso, né? Mas era muito pior. Aí ele falou, cara, eu vou... Enfim, ela foi fazer um open no lugar que eu descobri. Eu fui lá atrás. Fui lá, eu e o Rafael fui lá, vimos ela no palco, gostei muito. Falei, vou chamar ela pra entrar no grupo. Tava ela, o marido dela, o Cláudio, sentei na mesa. Tá. Falei, então... Topa entrar, a gente tá para montar um grupo que só tinha o Comédia ao Vivo em São Paulo e o Clube da Comédia. Nós seríamos o 3º grupo de comédia de São Paulo. Ela falou, topa, tô precisando de um lugar para fazer e tal. Nós não tínhamos nem lugar ainda para fazer. Era difícil o bar, né, que aceitasse. Aí ela falou, não, topo e tal. Só que ela foi apresentada, ela tinha o nome artístico da Carol era Carolina Ferreira. Então, com vocês, Carolina Ferreira. Aí eu tomei a liberdade. Não me pergunte como eu cheguei nisso, cara. Eu falei, desculpa, qual que é o seu nome inteiro na mesa? Ela falou, por quê? E a Carol bem... Ela falou, por quê? Eu falei, não, curiosidade. Ela falou, meu nome é Carolina Ferreira Zócoli. Eu falei, então, se a gente colocar Carol Zócoli, a sonoridade é melhor do que Carolina Ferreira para comédia, o que você acha? Ela falou assim, eu acho que você tem que cuidar do seu nome, que é um nome também muito difícil. Porque inventa o apelido pra você ver o seu nome e ela já deu no meio, né? O meu nome é meu. Aí eu falei, beleza, me manda uma foto sua, tal, a gente vai fazer um flyer e a gente tá conversando com alguns lugares, não tem nada fechado e tal. Ela falou, tudo bem, eu tô no grupo. Chama Grupo Comédia na Cara. Ela falou, eu tô no grupo. Só que eu vou fazer um aviso pra vocês. Se você mudar o meu nome, eu saio fora. Então, meu nome é Carolina Ferreira, eu quero ser apresentada assim. Não vou mudar o nome artístico. Pô, aí eu falei, Carol Zócoli é legal, né? Aí o Marinho, porra, você foi bem, Carol Zócoli é legal. Aí eu falei, por que você não gosta de Carol Zócoli? Porque meu nome é com 2 Cs. E eu odeio quando as pessoas escrevem errado. E ninguém vai acertar fazer com 2 Cs. Então, deixa quieto. Aí fui com isso na cabeça. Quando a gente foi fazer o flyer, aí o Marinho me liga e fala, e aí, meu, vai de Carolina Ferreira ou Carol Zócoli? Pô, Carol Zócoli, dane-se, mano. Depois a gente... Depois se lasque, mano. Comprou uma briga, hein? Aí a gente arrumou uma casa pra fazer, que era um buffet, mano. Era um buffet que topou a gente, buffet de quarta-feira. O cara falou, pode fazer aqui. Fizemos uma noite de estreia. Na época, o nosso convidado de estreia foi o Rabin. E aí lotamos a casa de amigos e não sei o quê. E o flyer... Quando a Carol me chega, ela chega antes de mim. Ela vê o flyer, ela vê tudo, Carol Zócoli. Ela falou, não vou pro palco. Ela queria falar comigo. Chego lá, ela... Eu não falei, pô. Você mexeu no meu nome, meu. Cara, eu falei, porra, vai. Ela tinha razão, não, né? Ela tinha muita razão. E a Carol, quem conhece, como toda baixinha, a bicha é brava, hein? As baixinhas são bravas. Eu tenho uma em casa... A Carolzinha é um leão. Aí a Carolzinha pegou e falou assim, ó, eu não vou entrar no palco, tô fora. Falei, Carol, tá lotado de gente aí, vamos fazer o seguinte, desculpa, faz o show, e aí semana que vem a gente muda aqui e tal. Ninguém aqui conhece a gente mesmo, então... Ela falou, beleza. E ela fez o show. Ela foi disparada a melhor da noite. E ela vinha com autoestima assim, que ela tinha feito os shows, a galera não ria, como eu disse. Ela é ótima, mas o lance do povo rir de mulher, isso em 2000, há 18 anos atrás, era muito pior que hoje. Ela arrebentou. A Carol arrebentou. Aí não sei o quê, Carolzinha, não sei o quê. Aí na semana, Carol, a gente vai mudar. Não, pode deixar. Eu senti que ela gostou. E aí ela manteve. Quando ela chegou como finalista do CQC, que ela acabou perdendo a vaga lá, e numa forma bem discutível, para Mônica Iose, para ser repórter do CQC, e todo mundo, o Brasil inteiro, não, Carol Zócoli. Eu até brinquei, falei, porra, vou virar numerólogo, hein? Vou mudar o nome da galera, que não sei o que, a gente brinca com isso, mas foi isso. Eu acabei, sem querer, dando o nome artístico da Carol, simplesmente porque eu falei, meu, Carolina Ferreira, não. É um nome muito comum, né? Não é ruim. Eu falei, é muito comum. Nome... Não é um nome de comediante. Eu falei, nossa, Carol Zócoli. É até ruim pra você achar nas redes, né? Quando eu falei, nossa, Carol Zócoli é muito louco, hein? É legal, hein?
eu vou escolher esse. Eu esqueci que não era meu nome, que eu tava escolhendo de outro. Mas enfim, foi isso que Essa história de aconteceu. nome me lembrou uma coisa, cara. Sabe que eu faço mágica também, né? Sim. Eu sou mágico também. Sim. E aí tinha um jovem mágico que botou o nome artístico dele de Mordred. Como? Mordred. Que aqui no Mordred. Brasil tem essa coisa de botar nome de Zandor. Os nomes de mágico aqui é tudo. Ah, de mágico, É, sim. né? Tem essa linha. Aí Mordred. o mentor dele era um português, falou: ô, querido, esse nome Mordred não é um nome bom. Um nome muito rebuscado, você é um cara jovem. Qual é o seu nome? Ele falou: meu nome é André. Por que tu não bota Andrelli? Fica um nome parecido com o seu, um nome mais crível e um nome... A sonoridade, né, a gente? sonoridade, um nome mais... tá bom, vou botar Andrelli então, beleza. Primeiro show desse cara, estava o mentor dele apresentando. Falou: senhoras e senhores, com vocês agora um novo expoente da mágica, Mordred. Porra! O cara errou. O cara errou. O cara batizou ele E errou. disse que o nome era ruim, na hora de apresentar falou o nome. Caraca, mano. Eu adoro essas histórias. Caraca. Você lembra quando a gente se conheceu? Eu lembro. Eu fiz um show contigo, né? Foi. Aliás, foi muito legal. Recebi uma mensagem sua me convidando para fazer um show no Rio de Janeiro, na Lapa. Exatamente. Eu iria fazer uma sequência de 5 shows com o Comédia em Pé no Rio de Janeiro. Aham. E eu ia uma noite antes. Aí você... eu ia naquele dia, no dia que eu ia fazer os shows com o Comédia em Pé. Aí você me convidou para fazer um show que você tinha na Lapa. E falou: tô com uma noite de stand-up, pô, só quero um dia antes dos caras. Eu falei: legal, eu vou um dia antes, faço, porra. Eu falei: que sensacional. Chamava Humor Sem Censura, que eu botei esse nome e era mais uma crítica ao stand-up, porque quando começou o stand-up, tinha essa coisa de que se não fosse stand-up não era humor. Chegaram nesse ponto. Sim. Né? Tinha. Então, personagem, porra, imagina, humor musical, paródia, mágica, ventríloco, coisa de jeito nenhum, isso não é humor. Então, stand-up era aquela coisa também, foi uma forma Mais puritana, né? Não, e de se introduzir um novo, né? Um novo estilo de humor. Isso. Você tem que escrever seu texto, não pode piada pronta. Era um monte de regra, né? É, cheio de regra. Mas para agora, você vê que o stand-up agora tem drag, tem ventríloco, tem mágica, tem gente cantando, tem de tudo, né? Eu acho que isso eu acho que foi em 2008 ou 2009. Por aí, esse lance. exatamente. E aí eu botei esse nome Humor Sem Censura porque era tinha tudo, né? É uma ironia. Tinha personagem, Sim. tinha. Eu gosto dessa coisa da variedade. Sim. Né? Então tinha gente fazendo dublagem, fazendo mímica, tinha mágico, tinha tudo. Era muito louco. E eu vi os vídeos do Humor Sem Censura, vocês tinham uns vídeos no YouTube. Sim. Aí eu falei: porra, cara, era muito louco. Você vê o vídeo no YouTube, daqui a pouco você tá naquele palco. Eu falei: pô, quero fazer. Só que o meu voo acabou atrasando. Qual que era o meu plano? Meu plano era lá, chegar no hotel, tomar um banho e que eu tava ali no Flamengo, ali perto, ali no aterro ali, pô, pertinho. Nem era Flamengo, na verdade, era ali um pouquinho pra frente da Lapa, era o Hotel Flamengo, que era muito próximo ali da Lapa. Só que atrasou tudo e quando eu chego no aeroporto, que era o Galeão ainda, o seu show tava começando. Eu me lembro que você chegou e já tava Aí começado. eu cheguei no seu show com uma mala desse tamanho, que eu ia ficar 6 dias no Rio, e eu sempre fui exagerado com bagagem. Cheguei com uma mala desse tamanho no bar. E aí, muito engraçado, né? Eu entrando com uma malona, não sei o quê, com aquela cara de que, pô, eu viajei, acabei de chegar de horrível, viagem. né? Isso é horrível, né? Deixei a mala no cantinho, foi muito legal. Foi quando verdadeiramente a gente conheceu, porque a gente se falava na época do Orkut, a gente conversava, mas não se conhecia. E uma coisa, o Facebook estava começando, né? Isso. E uma coisa curiosa que eu vi, assim, vi que você estava no circuito, né? E na verdade eu nunca tinha parado para assistir um show seu. E quando eu vi que você vinha, eu falei: pô, esse cara deve ser bom, né, cara? Porque o cara tá fazendo todas as noites de humor e tal. E te chamei, mas eu nunca tinha, na verdade, parado para te ver. E quando você começou a falar, pô, com o seu tipo, eu imaginava que você tinha um vozeirão, né? Sim. E quando você começou a falar, eu falei:
cacete, que voz escrota desse cara. Esse cara, ele é mal dublado, né? Porque Ele é mal dublado. escalaram errado. Quem tinha que se dublar era o Mauro Ramos. É como se você tivesse a voz do Sérgio Stern. Pra você que tá nos vendo aqui, Mauro Ramos no Monstros S.A. dublava o Sullivan, que era o grandão, e o Sérgio Stern dublava o Mike, né? Que é aquela bola verde. Era como se você invertesse, né? Botasse um pra dublar outro. Eu falei, cacete, foi um choque, assim, né? Uma vez eu fui fazer um show com o Rafinha. Já era o solo dele, né? No Frei Caneca, ele me apresentou como ele que tem o corpo do Faustão, mas a voz da Sandy. E você tira uma piada que eu não quero dar o final aqui. Você fala, minha voz é assim por causa do... Começa com T. Ah, das redes sociais, né? Que eu falava que E eu tinha isso. Eu era um dos últimos caras... Eu sou, né? Um dos últimos caras sempre a entrar em rede social. A rede social tá bombando. Segura aí que daqui a uns 2 anos eu entro. Eu era sempre assim. Então, tava no Orkut, o Facebook. Aí eu demorava no Facebook. Aí eu lembro todo mundo falar do Twitter. E eu não tava no Twitter. Aí eu fiz uma piada. Aí eu entrei, realmente, fiz um perfil. E eu fazia uma piada que o pessoal falava assim... Renato, você tem Twitter? Eu falei assim, não tenho Twitter, minha voz é assim mesma, não tenho subwoofer. É, porque o Twitter, pra quem não sabe, era aquela coisa que você... Isso, é a cornetinha do som do Você carro. coloca a voz do cara assim, né? Através Era do... a cornetinha do som. E hoje eu até brinco da minha voz no seguinte sentido, né? Porque isso é uma outra coisa que o pessoal pegava no pé do pessoal de stand-up. Imitação, lembra disso? Não podia imitação. Imagina, você vai fazer É imitação um no humor stand-up. chulo. É um humor. Você vai fazer stand-up, você não pode imitar. Te ensinar. Não, e falavam que se não fosse stand-up não era humor. E os palhaços, velho? Exato, o clown, né? Porra! Charlie Chaplin não era humor, então. Aí eu brinco assim, né? Hoje, ao contrário, eu chego e as pessoas esperam que eu imite. Principalmente, como eu circulo muito no mundo de programas esportivos, as pessoas pensam que um comediante que tá no meio do esporte é um imitador, porque ficou clássico isso, né? O cara que ele imita jogador, ele imita técnico, ele imita... E aí eu costumo... 2 semanas atrás eu participei do Mesa Redonda, que é um programa tradicionalíssimo de futebol aqui, que tem 55 anos. É um programa o primeiro programa de debate futebolístico, acho que do Brasil, né? Eu tive a honra de participar 2 semanas atrás, eu comento futebol na Transamérica e tal. E aí eu tinha ido o Porpetone, né? Que imita todo mundo. Aí eu falei, antes de começar, eu quero pedir desculpa para vocês. Eu sou humorista, mas eu não sou imitador. Me desculpa. Eu não sei imitar ninguém. Aliás, se eu soubesse fazer outras vozes, eu não usava essa. É o meu novo. Se você tivesse recurso de voz... De voz não era essa, né? Era tipo Niso. Mas virou meio que uma marca, né? Virou meio que... né? Curioso. Pô, velho, obrigado demais por ter vindo, viu? Pô, eu agradeço. Grande conversa, hein? Grande conversa. Pô, muito Adorei. legal. Sempre bom estar contigo. E, pô... Como eu falei, fanzaço do canal e pô, obrigado, é um podcast cara. muito legal, muito agradável. Obrigado. Fazer parte de tudo isso é uma honra, mano. Que show. Dá seus serviços aí, suas redes. Sim, é sempre @otortorelli, tá? Instagram. Com 2 L's? 2 L's, @otortorelli. Estou na Rádio Transamérica também, na parte de esporte. Faço um programa chamado Hashtag da Bola toda noite. E também agora, desde a semana passada, estou no Digital de Esportes da Record, né? Link Esporte Clube, procuram lá. Estou lá e é isso. E os shows. Voltei num antigo projeto que tínhamos com o Igor Guimarães, que era o Domingão Sem Faustão. Aliás, está convidadíssimo, vou marcar. Quando quiser. Domingão Sem Faustão no Beverly Comedy, onde tudo começou. Sim, estou lá agora ao lado de Daniel Pinheiro, Thomas Kennedy e André Pateta. Estamos fazendo... É um show diferente. Não tem stand-up. É um show como se fosse um programa de auditório que o público participa. Temos quadros, esquetes. Estamos revivendo aquela época legal. E de comédia. É um show diferente. É um show diferente a cada semana, porque os quadros são outros e a gente trabalha com o público, então é sempre diferente. Domingão Sem Faustão. Reestreamos domingo agora. Todos os domingos, 7h30 da noite, no Beverly. Que legal, cara. Ótimo. Tortinho, nosso nisológico é um zoológico humano, né? Boa. Todo mundo, sem exceção, se identifica com um bicho. Se você não fosse gente, fosse um bicho, que bicho você seria? Que bicho que eu seria? Eu acho...
Eu acho que o que mais se assemelha comigo e com a minha vida, eu acho que é a hiena. 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 Hiena Você tá porque- sempre rindo? Você tá- Não, é hiena porque é o seguinte, hiena que é um animal que faz sexo uma vez por ano, pega só a carniça e ainda vive dando risada. Ai, sensacional. Pode ser. Imita uma hiena, então, pra gente ver. Eu já tô imitando desde que eu comecei. Dá uma risadinha de hiena aí. Hã? Dá uma risadinha de hiena. Que bosta, hein? Que merda. Mas tá bom. Eu nunca, é verdade, né? Todo mundo imita tudo, mas, porra, hiena, né? Ninguém imita uma porra de uma hiena. Hiena é um bicho muito imitável, né? É um bicho imitável. Você, o homem de 1000 vozes, você faz uma hiena, não? Não. Não, uma hiena acho que ninguém. Porque, na verdade, ela não ri, é uma coisa meio... Ela não é uma risadinha meio, né? É. Enfim. Hiena é mas um eu bicho acho que eu assustador, seria- cara. Eu tenho medo de hiena. É. É um bicho perigoso, é um predador. Depois que eu fiquei sabendo que o panda é bonitinho, mas é violento. É violento, é um bicho violento, O panda, cara. e ele é muito bonitinho. Ele Ele é fofo, símbolo, é. é um símbolo. É, mas é um urso, né, cara? É um urso. E É. eu fiquei sabendo que um dos cachorros mais violentos é aquele chau-chau. Que o chau-chau diz que aquele da língua azul, com aquela cara de tonto. Sei. Diz que aquele chau-chau é embaçado. É, cara. É, e tem muito ser humano também, que tem cara de bonzinho depois, ó. O que Oh. mais tem, né? Esse que tem que tomar cuidado. É isso que tem mais no zoológico na nossa vida. Pô, velho, obrigado demais. Eu que agradeço. É nóis nisso, tamo junto. Obrigado você também por ter nos assistido aqui. Ficar sempre de olho aqui no nosso Nisológico. Temos sempre grandes convidados. E você sabe, né? Aqui a gente cria o bicho solto. Valeu!